Nesse vídeo eu vou falar um pouco como eu fiz esse bem-te-vi e esse canário da terra usando o pastel seco e o carvão, que foram dois trabalhos que eu fiz, que eu usei de modo bem diferente. Eu estou trazendo então duas ideias de como usar o carvão e o pastel seco juntos. Eu fiz esse bem-te-vi usando pastel seco e carvão. O pastel seco no fundo, no galho, e o carvão só no passarinho. Eu percebi que nesse papel o carvão fica meio arrepiado. Que eu fiz nesse papel aqui esquisse pastel da Renimood. Eu já tinha notado isso quando eu fiz esse dentilhão, em que eu fiz todo com carvão colorido e eu vi que ele ficou esse aspecto de arrepiado aqui na imagem, toda a imagem do passarinho. E eu queria trazer isso para esse trabalho do bem-te-vi. E o passarinho, o bem-te-vi, eu fiz praticamente todo com esses lápis carvão da Derwent. Eu só não fiz a parte essa parte aqui do amarela, que é o peito e a barriga do passarinho. Esse tom mais ou menos aqui e aqui, né, que eu tenho só em pastéis. Aí a ideia que eu tive foi pegar esse lápis carvão, que é bem opaco, da Koh-i-Noor, e por cima do pastel do carvão eu botava o pastel seco. Eu mais ou menos assim, criei uma mistura em cima do papel. E porque eu escolhi esse daqui, o carvão da Gioconda, porque ele é um carvão opaco. Tem outros tipos de lápis carvão que é mais transparente. E até eu já falei isso no canal. Vou deixar um link na descrição do vídeo para vocês quiserem saber essa diferença, vocês também assistirem. E foi assim que eu fiz essa parte do que aqui foi uma ideia que eu tive na hora de fazer assim. Essa parte aqui em cima, a boca do bem-te-vi, tem uma linha bem amarela assim, quando a gente olha bem de pertinho o passarinho. E aí eu fiz com branco, carvão, e por cima eu botei o pastel seco. E aí, quando eu misturo o carvão com o pastel seco, como o carvão fica na superfície do papel, aí o pastel seco, o pigmento, ele vai e cola nesse carvão, ele como se tivesse, ele junta os dois materiais e fica um carvão colorido por cima. E assim, às vezes, quando eu quero uma cor, e essa aqui foi a primeira vez que eu fiz isso, foi a ideia que eu tive quando eu fui fazer esse passarinho. E agora, quando eu faço alguns trabalhos em que eu tô fazendo carvão, mas eu queria um tom mais claro, um outro tom que não tem com esses lápis da Derwent, aí eu uso assim, porque assim eu consigo dar a característica do carvão e ao mesmo tempo eu tenho a cor que eu desejo criar na imagem, no trabalho. O material que eu usei para fazer o bem-te-vi foi basicamente esse aqui: os lápis de carvão da Derwent, os pastéis secos da Faber-Castell e esses dois lápis da branco e preto da Koh-i-Noor. Os lápis pastéis da Faber-Castell, eles são bem transparentes. Eu só conheço o lápis pastel da Faber-Castell e eu percebo que ele é bem transparente. E ele é um lápis de excelente qualidade. Ele, apesar de ser firme, ele desmancha bem o pigmento no papel. Isso que é uma característica do pastel seco, é uma característica essencial para ser um bom pastel. E o carvão colorido da Derwent, ele é um carvão transparente, e isso torna ele muito legal, muito bom, porque aí fica fácil de fazer as misturas de cores, como eu consegui fazer aqui com esse dorso aqui do bem-te-vi, que tá bem misturado. Eu também botei um pouco de pastel seco aqui para dar mais luz nesse dorso aqui do passarinho. E os lápis e os pastéis que eu usei foram esses aqui da Koh-i-Noor. Todos eles são pastel soft. E ele tem uma característica interessante, que apesar deles serem super macios, misturam muito bem no papel, como você vê aqui, essa mistura ficou
muito apagada lá longe, exatamente como eu queria. E, no entanto, aqui no primeiro plano eu consegui fazer umas linhas bem precisas. Eu fiz praticamente com todo ele com Toisun Dó. Eu não usei muito lápis pastel, porque como é que eu fiz esse textura aqui dessa madeira? Primeiro eu fiz o escuro, deixei esse escuro penetrar no papel bem, aí ele ficou bem marcado essas coisas, essas áreas escuras. E aí eu vim com os tons de marrom mais avermelhado por aqui, e aí ele já trouxe uma luz para a imagem. E depois que deixei mais um tempo passar, aí eu vim com as cores mais claras e praticamente eu só usei esse lápis, esses bastões, porque apesar deles serem macios e de mancharem no papel, você consegue fazer detalhes com esse tipo de bastão da Koh-i-Noor. Tem mais assim aglutinante do que um outro, ou, por exemplo, que eu tenho esse da Koh-i-Noor e tenho da Conté Paris. A Conté Paris é bem mais macio, ele dissolve bem mais no papel e do que o da Koh-i-Noor. O da Koh-i-Noor tem isso de legal nele. Como ele não é tão macio, você pode fazer detalhes. Esse canário da terra eu fiz todo ele em pastel seco. E só alguns detalhes que eu fiz em carvão. Especificamente aqui, nessas penugens do canário e no peito, para deixar esse volume bem acentuado. O papel que eu usei aqui foi pastel mate, que eu usei até essa cor cinza claro. No canário eu fiz o fundo, principalmente usando Conté a Paris, que ele desmancha bem, e essas transições de cor, essas passagens com Conté muito mais fácil de fazer. Quanto mais macio o pastel, melhor de fazer essas transições, essas misturas. Mas eu também usei o Toisun Dó. E o Panaro, eu fiz todo ele usando uma mistura, um pouco do lápis e um pouco do bastão, para achar esses detalhes. Só que eu não estava conseguindo construir essa precisão tão grande dos detalhes como ficou aqui só usando pastel seco. E aí eu usei o carvão, principalmente essa mina aqui da Cretacola, para fazer esses detalhes aqui, porque com essa lapiseira aqui, porta-mina, dá para fazer uma ponta bem precisa nessa mina de carvão. Aí ficou bem, aí eu consegui fazer esses detalhes bem precisos. Mas para completar esse volume, eu usei o carvão colorido, areia nessas áreas aqui, que eu queria um pouco de sombra, e também o tom de laranja aqui por baixo, aqui mais embaixo, que é para realçar o volume. Aí eu decidi usar esses materiais, o de carvão, para fazer o volume aqui no peito do passarinho, do canário da terra, porque essa é uma área clara. E quando você tem uma área clara, é bem mais difícil de você fazer um volume claro do que quando você tem aqui como dorso do bem-te-vi, que são tons de marrom. É uma área bem mais escura. Porque quando você está numa área clara, esse intervalo de valores que você tem, que são bem menores, são bem mais precisos. E o que cria esse volume aqui, bem mais evidente no canário do que no bem-te-vi, é porque o fundo de todo esse trabalho é em pastel seco, já que todo esse trabalho é feito em carvão. E assim, olhando essa imagem colorida, não fica tão evidente, tão claro para ver a quantidade de detalhes que existe nessa região. Mas olhando ela com filtro preto e branco, dá para ver que essa região aqui, mesmo ela sendo tão clara, tem vários detalhes. E o que me ajudou a construir precisando de detalhes, foi o carvão. Já olhando aqui essa parte aqui de baixo, já não tem tantos detalhes assim. Essa distribuição da forma no papel e a cor aqui é extremamente brilhante, que cria um contraste com o fundo, mas ao mesmo tempo é um contraste de continuidade. Porque aqui esse verde é um verde que tem bastante amarelo. E aí, ao mesmo tempo que eu crio um contraste, separo o passarinho do fundo através da cor também, eu também construo uma continuidade, que se eu tivesse botado um verde
mais tons que tem mais azul, uma verde mais turquesa, eu não ia construir essa conjunto harmonioso nessa imagem. Então a cor ajuda a gente a construir essa unidade que existe na imagem. E o carvão aqui, esse material, me ajudou a ter muito mais precisão nesses traços. E aqui, nesse vídeo eu mostrei duas maneiras que eu uso o carvão com o pastel seco juntos. No Bem TV é para realçar bem, construir essa relação de figura e fundo com carvão e pastel seco, fica bem claro, fica muito interessante isso. Já no caso do Canário da Terra, eu usei o carvão só para realçar os detalhes e para construir o volume do peito do passarinho. O material que eu usei para esses trabalhos, eu vou deixar a lista completa na descrição do vídeo. E se vocês tiverem dúvidas ou se ficou alguma coisa que vocês queiram saber sobre o carvão, sobre o pastel seco, vocês deixem nos comentários. E se vocês gostarem desses materiais e quiserem adquirir pelo link da descrição, vocês ajudam o canal e eu agradeço a vocês. Se vocês gostaram do vídeo, gostaram do conteúdo, vocês compartilham com quem vocês têm interesse por esses assuntos de pastel seco e carvão. E se inscrevam no canal para receber sempre as novidades. Que eu aguardo vocês no próximo vídeo.